Olá, mulheres, graça e paz. Hoje vamos estudar sobre o capítulo 5 do nosso livro Mulheres Aconselhando Mulheres. E esse capítulo é bem interessante porque ele fala assim, ó, estabelecendo o ministério bíblico para mulheres, né? Então, o que a autora começa a explicar, né? A falar sobre esse tema, né? O que é o ministério de mulheres, né? Que nós, mulheres, né, com frequência, a gente acaba abrindo o coração uma para as outras, né? Então, até esse nome desse livro é Mulheres Aconselhando Mulheres, porque a gente faz isso, né, automaticamente. Deus já criou isso em nós, né, essa disposição, essa habilidade para cuidar e ajudar uma às outras, né? Em Gênesis 2:18, Deus fala assim que ele iria criar uma auxiliadora, uma ajudadora idônea para Adão, né? E a gente é assim para os nossos Adão, né, para os nossos maridos, mas também é assim com todas as outras pessoas, mulheres, né, que passam pela nossa vida. A gente tem essa habilidade de aconselhar, de abrir o coração, né, de dar conselho e tal. Tito 2, do 3 ao 5, mostra claramente que mulheres devem discipular outras mulheres, aconselhar outras mulheres, né? E o discipulado é uma missão da igreja. Mateus 28, 19 e 20, né, Jesus fala assim, portanto vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos, até Cristo voltar, Ele vai estar conosco. Né? Então, Jesus ensinou por palavras, mas também ensinou por obras. Ele dava o exemplo fazendo. Né? Então, não basta só você falar, aconselhar, mas você precisa ser uma mulher de Deus. Né? Então, o discipulado é simplesmente aplicar as verdades da palavra na tua vida, né? Na vida real. Então, uma mulher mais madura na fé, ela deve ajudar as novas, as recém-convertidas, né? Se colocando ao lado delas, né? Equipando, ensinando, aconselhando, né? Exortando, né? Quando é necessário, para que elas não venham a endurecer o coração pelo engano do pecado. Né? Hebreus 3,13 fala que a gente precisa cuidar para que as pessoas, que o nosso coração não vá para o lado errado, né? Então, o Ministério de Mulheres, ele não é só um evento social, uma grande reunião e tal. É muito legal, a gente gosta disso, né? Mas, principalmente, o Ministério de Mulheres é um discipulado intencional dentro dos grupos, né, da igreja local. Então, se você está inserida numa igreja local, o discipulado é a melhor forma, né, de você ganhar o coração da pessoa, né, da mulher, porque você anda junto, você anda do lado, você ensina, você instrui, né? Então é a melhor forma. A autora também alerta que muitas igrejas não ensinam toda a escritura, né? Substitui o ensino bíblico por psicologia popular. Isso é muito comum, né? E elas centralizam o ministério nas pessoas e não em Deus. Elas trazem as pessoas para si, prendem elas e não ajudam elas a irem até Deus, né? Ensinam ideias como amar a si mesmo, acima de tudo, elevar a sua autoestima, buscar a felicidade pessoal como um propósito de vida. Totalmente contra, né, a palavra. Lembra do capítulo 4 que a gente falou sobre discernir, né, o que é de Deus e o que não é, né? Então misturam as coisas e fica muito confuso, né, para todos que não têm discernimento espiritual. Isso é um problema, porque cria uma cosmovisão, né, para todas que não têm esse discernimento, né, centralizando nas pessoas, em seus desejos pessoais, ao invés de estar centralizado na vontade de Deus, né, tendo a palavra como centro e norteador da sua vida. Então, o ministério bíblico, ele coloca Deus e a palavra no centro, né? Isso não quer dizer que eu deva me odiar, que eu não deva me sentir bem, que eu tenho que me sentir feia, que não tenho que ser feliz, não é isso. O fato aqui é sabermos aonde está o foco, né? Quem é o centro da sua vida, né? Você ou é Deus, né? Então o Deus precisa ser o foco da sua vida. E sim, Deus quer que você seja feliz, que você se arrume, que você se sinta bem, mas isso não pode ser o seu principal objetivo. Seu principal objetivo é, acima de tudo, agradar a Deus.
né, e fazer aquilo que diz a sua palavra. Então nós devemos ser como os bereanos. Quem já ouviu falar aqui dos bereanos? Os bereanos eram um povo, né? Está lá descrito em Atos 17, do 10 ao 12. Então Paulo e Silas, eles foram até Bereia, uma comunidade lá. Chegando lá, havia uma sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia, eles tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias, olha que interessante, eles examinavam as escrituras para saber se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado disso, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens quanto mulheres. O que os bereanos fizeram? Colocaram a palavra de Deus à prova, colocaram a palavra de Paulo à prova. Então, quando você vai ouvir uma ministração, uma palavra, se a pastora aqui está falando algo, vão na palavra, procurem, abram e vejam se aquilo que eu estou ensinando, se aquilo que você está ouvindo numa ministração condiz com isso ou não. Agora você já tem entendimento sobre, né, a hermenêutica, saber o tempo, o contexto, se aquilo se aplica ou não. Então a gente já está evoluindo nisso. Porque se o objetivo é mulheres aconselhar mulheres, a gente precisa entender e ter como norte a palavra de Deus, e não o nosso eu, a nossa vontade, o nosso achismo, a psicologia, por aí, né? Então a gente precisa saber discernir. Então é preciso examinar tudo, o que você lê, o que você ouve, à luz das Escrituras e sempre se perguntar, Deus está sendo o centro ou é o homem? Essa é uma pergunta que você tem que fazer sempre. Qualquer estudo, qualquer coisa que você for fazer, você tem que pensar, é Deus ou é o homem? Está exaltando a Deus ou está exaltando ao homem? Né? Então, mulheres, não podemos ter preguiça de ser crente, não podemos ter preguiça de conhecer a palavra de Deus, né? 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz que a palavra nos ensina, nos corrige, nos instrui e realmente transforma vidas. Até a polícia penitenciária sabe disso. Por isso é um dos únicos livros permitidos dentro das prisões, porque é o único livro que transforma a vida de quem está lá dentro. Olha que lindo isso! E nós temos, né, a palavra de Deus disponível para nós e muitas vezes a gente vai atrás de conhecimento humano, né? Então, doutrinas chaves para ensinar. Ela coloca algumas doutrinas aqui, né? A autora apresenta 4 pilares sobre a palavra de Deus. O primeiro é a autoridade da Escritura. Então, nós, mulheres, que vamos aconselhar outras mulheres, nós temos que crer, sem duvidar, que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é que ela contém, ela é a palavra de Deus. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo e ela não tem erros e ela é completamente confiável. Isso você precisa ter em mente. Se você não tem esse discernimento, se você não tem isso, que a palavra de Deus, se você duvida que a palavra de Deus é verdadeira, vai orar. Porque você não pode aconselhar outra mulher se a tua mente estiver dividida. Se você não ter certeza que a palavra de Deus, ela é inspirada e ela é a palavra dele. Você não pode duvidar disso, né? Quando você tem convicção disso, você pode discipular com autoridade e não com o teu achismo, né? E não com a tua própria opinião. Você vai dizer sempre o que está na Escritura, né? Então, o segundo é a clareza da Escritura. A Bíblia, ela é compreensível. Amadas, procure uma versão que você entenda da palavra de Deus. Uma época, a palavra de Deus, né, antigamente, ela era lida em latim. Pensa, você não entendia nada. A igreja, né, tinha o poder de ler a palavra e as pessoas ficavam lá sem entender nada. Então, hoje a gente tem milhares de versões. NVT, NVI, NAA, ARA, tem várias versões. Procure uma versão que você consiga ler e compreender, uma versão atualizada que você consiga ler. Eu gosto muito da nova versão transformadora, é a NVT, é uma versão muito, muito boa. A NVI também é excelente, a NAA, Nova Almeida Atualizada, também é muito boa. Então você vai saber, você vai ler, você vai procurar e você vai
e ver que aquela versão fala contigo, entende? Então procure, né, clareza na Escritura, né? Nós podemos entendê-la com a ajuda sempre do Espírito Santo. A hermenêutica, claro, ela é necessária para compreendermos melhor a mensagem. A gente viu isso no capítulo 3. E todas nós, mulheres, precisamos aprender a interpretar a Bíblia corretamente. Né? Isso é algo, né, vamos dizer assim, é pré-requisito. Você precisa saber interpretar a Bíblia antes de você aconselhar, orientar alguém. Isso é muito importante. Senão vai ser você falando e não o que está na palavra de Deus. A necessidade da Escritura. Então a Bíblia ela é necessária para nós conhecermos o Evangelho, para conservarmos a nossa vida espiritual e para conhecer a vontade de Deus. Deuteronômio 29 fala assim, ó, que o Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos, responsabilizadas por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos da lei. Então Deus deixou o que está revelado nessa palavra é para nosso entendimento, é para nossa exortação, é para nós crescermos espiritualmente. O que não está revelado não pertence a nós. Não cabe a nós ficarmos procurando, né, uma explicação para algo que o Senhor não revelou. Se Ele não revelou, é porque nós não estamos preparados para essa revelação. Imagina só se Deus, né, revela o dia que você vai morrer, o dia que Ele vai te recolher. Pensa, tu não vive mais, tu fica, né, numa loucura. Então, Deus sabe tudo o que nós precisamos, Ele colocou na palavra tudo o que nós precisamos saber. Então, o que está na palavra é para nosso conhecimento. O que não está na palavra, não sabemos. E deixamos isso para que Deus, que conhece o nosso futuro, para que Ele nos conduza. Amém, queridas? Outra coisa, a suficiência da Escritura. A palavra de Deus, ela é sempre suficiente para realizar o seu propósito planejado. Isaías 55:11 fala que a palavra ela não volta vazia. Então o Evangelho é a resposta para todas as nossas necessidades, das mais rasas às mais profundas. Tudo está na palavra, tudo. Todos os problemas da sua vida se resume na palavra de Deus. A doutrina de Deus, né, versus doutrina do homem, né? A autora também traz que a Escritura ela revela que Deus é amor, que Ele é luz, que Ele é justo, que Ele é íntegro e que nós podemos, né, vir a conhecê-lo pessoalmente por meio da revelação que Ele faz de si mesmo, né? Deus ele é maravilhoso. Ele pode responder a todas as necessidades que temos em qualquer momento. Ele é a nossa paz, o nosso consolador, o nosso refúgio no tempo da inquietação. Infelizmente, muitas mulheres customizam Deus, né, à sua própria maneira, baseado nos seus desejos pessoais, né? Mas um verdadeiro ministério bíblico deve ensinar Deus como Ele é, como Ele se revela na Bíblia, e não como nós queremos que Ele seja. Então nós não podemos, né, customizar um Deus, né, que nós queremos. A gente precisa apresentar o Deus que está ali, o Deus que está na palavra, que é um Deus de amor, é um Deus justo, é um Deus de justiça, é um Deus, né, que é juiz, que é rei, que é pai. Então a gente precisa revelar esse Deus que está na palavra e não um Deus que só agrada o nosso coração. Então a gente precisa ensinar realmente quem é Deus, né, a doutrina de Deus. A doutrina do homem é o engano, né, o perigo, né? A autora mostra que o iluminismo, as influências humanistas distorcem a nossa visão da natureza humana, né? A visão do pecado e das soluções, dizendo constantemente que estamos aqui na Terra apenas para nos divertirmos, enquanto a Bíblia ensina que somos criaturas caídas, que precisamos de um Salvador e que fomos criadas para a glória de Deus, né? 1 Coríntios 10:31 fala: fazei tudo para a glória de Deus. Então isso deve trazer alegria e propósito para nós, mesmo em meio às nossas lutas, porque Deus nos chamou para tornar o seu nome conhecido e admirado por onde quer que formos.
né? E não para trazermos luz para nós, mas para exaltar o nome dele. Quando a gente precisa implantar, né, o ministério de mulheres, né? Aqui ela coloca algumas recomendações, alguns conselhos, né, referente a esse implantar o ministério de mulheres, né? Então, se Deus colocou no seu coração para iniciar um ministério de aconselhamento de mulheres, saiba que Ele vai suprir todos os recursos, né? Lembrar sempre que esse ministério é dele, é de Jesus, não é seu, não é meu, não é seu, é dele, né? E que você pode ter muita resistência de Satanás para tentar te desanimar, mas você deve seguir uma postura correta, né? Ela fala assim que você não pode implantar um ministério de mulheres sem a submissão da tua liderança, da tua igreja. Você precisa ser humilde, você precisa ser dependente do Espírito Santo, você precisa orar muito, né, para que esse projeto saia, para que seja do agrado do Senhor. E também você precisa estar revestida de toda a autoridade. Efésios 6, né, fala sobre isso, com a armadura de Deus. Então, estar disposta realmente a entrar numa batalha e guerrear espiritualmente para que o projeto avance. Caso contrário, ele não vai para frente, né? Se na sua igreja já existe um ministério de mulheres, já tem um ministério de mulheres, já tem uma líder, né, sua pastora é uma líder, ou se existe uma outra líder, né, do ministério, você precisa trazer, né, a autora traz algumas perguntas importantes que você deve fazer, né? Esse ministério, o foco é o discipulado bíblico ou é apenas um ajuntamento de mulheres, né? O currículo é centrado na palavra de Deus ou ela está misturado, né, com psicologia bíblica, né? Psicologia, Bíblia, está tudo misturado, né? As mulheres estão sendo alimentadas, né, com um leite genuíno, que é a palavra de Deus, ou não? Elas estão, né, deixadas ali à deriva. Se precisar, né, propor mudanças, ore primeiro, sempre ore, sempre vai buscar a face do Senhor para saber se é realmente isso que Ele colocou no seu coração. Prepare um projeto organizado, não simplesmente chegar, eu quero fazer. O que você quer fazer? Quando você quer fazer? De que forma você quer fazer? Com que recursos você pensou em fazer isso? Como você vai fazer? Então isso é muito importante, organizar um plano estruturado, né? Apresente isso com humildade. Isso é muito importante. Apresente para o líder, para o seu pastor, para a sua pastora, para quem quer que seja, apresente um cronograma. Olha, eu pensei em fazer isso, estudar isso, fazer aquilo, fazer um evento assim, arrumar recurso desse jeito, né? Que tudo hoje, infelizmente, custa. Trazer pessoa tal, para trazer tal palavra. Tudo isso muito bem organizado e, claro, sempre baseado nas Escrituras, sempre. Nunca traga nada que não esteja de acordo com a palavra de Deus, né? E se a sua liderança não apoiar, espere no Senhor. Continue servindo, não feche teu coração, amada. Continue servindo e prepare-se. Quem sabe você ainda não esteja preparada. A tua liderança vai buscar, deve, né? Buscar orar ao Senhor, apresentar, Senhor, será que fulana está preparada para esse ministério? Né? Será que ela realmente está disposta a abrir mão de muitas coisas da vida dela para assumir esse compromisso? Né? Porque uma vez que você começa, não pode abandonar, você tem que continuar. Né? Então, se prepare. Confie no tempo de Deus. Deus é perfeito, querida. Deus é perfeito. Ele vai fazer tudo no tempo certo, do jeito certo. Então, não desanime. A base do ministério de mulheres está em Tito 2, do 3 ao 5, né? Onde as mulheres jovens crescem em piedade e as mulheres maduras são enriquecidas, né? E a igreja ela é fortalecida e a comunidade ela é impactada. Porque quando há esse aconselhamento, quando há esse cuidado de perto, né, de mulheres sendo, né, usadas por Deus para aconselhar outras mulheres, todas crescem. A gente sabe que a gente cresce uma com a outra. Né? Isso é muito bom, isso é bênção pura. Né? Mas precisamos estar preparadas para esse momento. Hoje na igreja a gente tem os grupos de vida, né, que vieram justamente para isso.
para aproximar a igreja um dos outros. Nem toda a igreja tem, né, esses grupos, incentivam, né, esse tipo de ação. Então, ore ao Senhor e comece fazendo, né? Fala com a sua líder, conversa, apresenta um projeto de como você imaginou, como Deus colocou isso no seu coração, né? E apresente. Quem sabe um grande ministério, grandes líderes aí vão surgir e vai ser muito bom, porque a igreja precisa de ajuda. Então Deus, ele chamou mulheres para discipular e aconselhar uma a outra na sua palavra, né? O ministério feito de mulheres para mulheres, centrado na Bíblia, tem um poder de transformar e dar muitos frutos para a honra e para a glória de Deus. Né? A gente vai ver corações sendo transformados e Cristo sendo exaltado e mulheres, né, vivendo algo sobrenatural. Então, creia, né? Para nós não pregarmos a nós mesmos, como diz lá em 2 Coríntios 4, 5, 6, não pregamos a nós mesmas, mas pregamos a Cristo. Então, o ministério bíblico, o ministério de mulheres, ele precisa ter essa base, essa centralização que é a palavra de Deus, né? Que estar mulheres maduras, mulheres curadas, mulheres já experimentadas, né? Para que elas possam ensinar, aconselhar, acompanhar outras mulheres. E isso vai acontecendo no processo, né? A gente vai se retroalimentando, uma vai ajudando a outra, aquilo que já tem dificuldade, a outra ajuda. Né? Nós nascemos já com esse, está dentro de nós, essa vontade, esse desejo de ensinar, de aconselhar. Então a gente precisa colocar isso para fora, da forma correta. Então se prepara. Né? Se o Senhor já colocou isso no seu coração, ore, apresenta um projeto na sua igreja, apresenta um projeto, né, onde você está, inicie na sua empresa, né, no seu grupo de mulheres, faça alguma coisa, mas lembre-se sempre, tudo centralizado na palavra. Não vai buscar, né, conhecimento humano, mas busque a palavra de Deus, que Ele vai te dar a direção, vai te dar o norte para você permanecer naquilo que Ele colocar no seu coração. Amém, queridas? Até o próximo capítulo.